Olá, família Portal Paz. Esse é o vídeo de preces. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na coletânea de preces espíritas é o capítulo número 28. E a gente iniciou a falar da oração dominical, que é o Pai Nosso. E nessa continuação do vídeo anterior, nós vamos começar a estudar a prece propriamente dita. Vocês vão ver que Kardec ele estuda trecho por trecho da prece, e cada trecho ele comenta e estende o significado, né, daquele trechinho, para a gente poder interiorizar ele cada vez mais. Então, como é um domingo, e Jordelei sempre frisa essa parte, né, de que é bom começar com uma prece e terminar com uma prece, vamos começar com uma prece, porque assim as nossas energias vão estar sintonizadas com o alto, mesmo antes do estudo. Senhor Jesus, nosso querido Mestre, nosso divino amigo, queridos mentores espirituais que com generosidade e carinho têm nos acompanhado, que nesse instante as nossas mentes e corações possam se ligar ao alto, possam se ligar umas às outras no amor que nos foi ensinado. Que a cada instante da nossa vida possamos reconhecer as oportunidades, as bênçãos e as belezas do mundo espiritual que se manifestam sempre no mundo material. Que a cada passo, Senhor, e a cada aprendizado, saibamos nós agradecer por tudo que nos tem sido dado e que possamos também estender esses aprendizados e bênçãos àqueles que nos cercam. Auxilie-nos a compreender a lição de hoje e a aplicá-la em nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Continuando nesse processo, eu gostaria de, já que estamos com essa energia de relaxamento, com essa energia forte da presença do Criador em amor em nós, que pudéssemos sentir no centro de nosso peito uma leve pressão, uma pressão de luz que cresce a cada instante, uma pressão que fortalece a presença luminosa que em nosso peito habita. Então essa luz que vai se expandindo como um farol a iluminar as embarcações, e neste caso a embarcação do amor e da vida, ela vai se expandindo e ganhando mais presença em nosso corpo físico. Vai dominando todo o nosso tórax, vai descendo pelos braços, chega nas mãos, desce para a região abdominal, continua seu movimento em joelhos, pernas, pés, assim como nosso pescoço, nosso laríngeo, nosso frontal, nosso coronário. Aquela luz que era pequena, agora transformou-se num corpo todo luminoso. E esta luz dourada que sai desde a nossa estrutura óssea até o corpo mais sutil que existe em nós, transmuta, ilumina e fortalece nosso sistema imunológico, nosso sistema linfático, ilumina e fortalece nossos brônquios, nossos pulmões, corrige as pequenas falhas no nosso sistema orgânico,
E então, quando nos tornamos por completo a luz, como uma explosão gigantesca alcançamos o universo, ultrapassando os limites da matéria, do espaço físico, do tempo, e alcançamos o universo. Então, nesse instante, somos o universo manifestado no centro de nosso peito. E aos poucos, começamos o processo do regresso à matéria. Proporcionando a paz, a luz e o bem-estar. Aos poucos, vamos voltando, mexendo as mãos, mexendo os pés, abrindo nossos olhos lentamente. Obrigado, Jodelei, pela condução, que sempre é bastante precisa, bastante generosa, né? De você dividir um pouquinho do que você já visualiza do outro lado aí. Então agora, Bruno, te convido então a ler o trecho que nós vamos estudar, né? 3.1 e 3.2. Perfeito. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência, de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem, como fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. Eles destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque, na vossa paternal providência, quiseste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidades. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todas as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão como soberano Senhor de todas as coisas, e o primado de vossas leis estabelecerá vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade. Quer começar, Robson? Quero começar. Kardec era professor, né? E como todo professor, ele está falando para um público que ele imagina de alunos, né? De pessoas que estão querendo aprender sobre aquilo. Mas
todo professor também quer, além de ensinar o conteúdo, ele quer ensinar cultura, quer ensinar refinamento, né? Então, ele aqui tenta aprofundar de uma maneira que vai para o lado filosófico, e às vezes por isso que parece tão difícil, porque do ponto de vista da filosofia, tem essas perguntas muito, vamos dizer assim, essenciais, né, do ser humano, de onde eu vim, quem me criou, qual é o início do universo, né, para onde vamos, e qual o sentido da vida, e essas coisas que às vezes permanecem sem resposta por gerações e gerações, e cada um tem a sua resposta própria, né? E a resposta própria que vem da religião começa por essa afirmação muito simples que é Pai Nosso, né? Quer dizer, existe um Pai que é um Criador que criou todos, que é nosso, né? Criou a todos nós, e que então nós temos uma origem divina, que nós viemos dessa essência espiritual, e de que nós somos herdeiros. Então, se nós somos filhos, né, nós somos herdeiros dessa criação. Então, assim, só com essas duas palavras, em termos filosóficos, é como se o Kardec tivesse que explicar isso tudo, né? De uma maneira, assim, bastante profunda, porque é isso, ele era um catedrático, ele não poderia escrever sobre isso como se tivesse, entre aspas, barateando esse conhecimento, né? Então ele coloca essa forma, assim, né, muito culta de expressar essas verdades. Mas no fundo é simples assim, né? Existe um Deus, esse Deus nos criou e ele é um pai, né? Eu acho que esse aqui é o sentimento desse ensinamento aqui do início. Um ponto incrível também é que Jesus, nos seus dizeres, ele sempre reforçou que ele não veio a este mundo quebrar as leis, ele veio cumpri-las, né? E aqui nós temos, teoricamente, dois caminhos de leis que não são diferentes, que elas não divergem, que elas são as mesmas, mas elas vêm de fontes diferentes. Por exemplo, nós temos os 10 mandamentos, né, as leis mosaicas, que, que é tido como um código moral e ético, né, do qual Moisés, através de um processo de canalização ou de psicofonia, ou de mediunidade ou extremamente ostensiva que desconhecemos, né? Porque ele diz ter visto, então poderia ser uma clarividência, e recebe diretamente dos seres luminosos os 10 tratados de conduzir o povo através da moral e da ética, né? Então a gente vê não matar, né? Não desejar a mulher do próximo, não roubar, ou seja, questões morais e éticas, né? Mas aí vem Jesus e ensina o Pai Nosso, nos ensina o Pai Nosso, e ele nos traz ainda uma vez mais a importância de nós respeitarmos as nossas leis, as leis que a sociedade coloca como regra, dizendo-nos, claro, de uma forma muito clara, e claro, isso foi Kardec que reforça, foi-nos dada a razão. Eu achei muito interessante porque hoje o Renato postou no grupo que nós temos de administradores um pequeno texto falando sobre o processo da evolução espiritual, que todos chegarão ao estado angelical, porém alguns, aqueles que passam o maior tempo reclamando, assim, seja, não aceitando de forma tão harmoniosa, acaba durando um pouco mais a sua estadia no processo pré-preparação angelical, para ser bem educado nesse momento assim. E que alguns conseguem, por aceitar e colocar em conformidade, sem reclamações, de uma forma muito mais rápida. E Kardec, nesse momento, nos traz exatamente isso. Ninguém pode alegar ignorância de vossas leis. Por quê?
em vossa previdência paternal, quiseste que fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem nações. Aqueles que desobedecem é porque vos desconhecem, né? Ou seja, nós sabemos de todas as leis e a gente não as cumpre, mas isso por ignorância nossa, talvez por comodismo nosso. Então, Kardec nos chama a atenção e nos faz ver que a maneira simples e concisa do Pai Nosso nos leva a abranger todos os estágios possíveis, desde o nascimento até o desencarne, desde do processo do desencarne até o renascimento. Ou seja, esse ciclo completo entre vida e pós-vida, vida terrena e pós-vida terrena. Eu acho que esse comentário do Renato, ele é bastante difícil, né? Porque é justamente o ponto da nossa dificuldade. Essa questão de aceitar em termos de um sentimento, vamos dizer assim, espontâneo, que tudo que Deus manda deve ser daquela maneira, né? Então a gente tem esse tipo de dúvida interna, e eu acho que essa dúvida interna faz parte justamente da gente afinar o nosso livre-arbítrio, né? Então, assim, alguns vídeos, especialmente da mensagem dos mentores, tem aparecido muito esse assunto, né? Sobre a evolução do instinto até os sentimentos e desses sentimentos à angelitude, né? Como que vai ser essa trajetória. E a gente vê que o instinto dos animais, por mais que a gente tenha essa energia da agressividade, é uma energia que é muito pura. Então, por exemplo, um felino, ele está com fome, ele ataca e mata quando ele está com fome. Ele saciou a fome, aquele instinto passa, ele não ataca e mata mais. Ele não sai matando por maldade, entre aspas. Ele não sai matando por gula, né? Então, ele tem essa regulação interna do que vamos dizer assim, natural, e o que é cobiça, o que é orgulho, né? Mas dentro de um instinto. E aí o homem tem essa questão da escolha, e a partir dessa questão da escolha, ele tem essa energia, né, de se sentir melhor que os outros, de querer mais que os outros, de querer dominar, de querer só para si, né? E aí dentro dessa fúria interna, dessa ânsia, ele acaba passando por cima dessas leis naturais, né? E aí que ele vai ter que reaprender a lição, porque ele tem que ter essa ambição de ser melhor e de ter mais e de construir coisas, mas entendendo que existem, né, os outros e que existe esse amor aos outros, esse amor a Deus, né, que é o que ele fala muito nesse trecho. Então, venha a nós o vosso reino, né? E eu acho que isso que Jordelê falou é bem perfeito para essa segunda parte, né, do 3.2, porque realmente é a nossa grande barreira, é aonde a gente cai, porque Kardec está falando aqui, ó, vocês sabem que sabem e fazem errado assim mesmo, né? Então é uma coisa bem assim. Esse foi o ponto que mais me chamou a atenção nesse texto todo, assim, que tanto você quanto o Jordelê acabaram comentando, né? Que ninguém pode dizer que não sabe, porque isso está na consciência de cada um, né? Tudo bem que às vezes pode entrar naquele dilema do que é certo e do que é errado, mas há aquela questão, cara, o que é ético, o que é moral dentro da sociedade que a gente vive, né? Dentro de um convívio que a gente tem, né? De fazer aquilo que é o mais adequado, que seria o mais correto a ser feito, né? Então, mesmo que você seja, por exemplo, um ateu em que você não acredita em absolutamente nada, mas você segue bons preceitos morais, bons preceitos éticos, de certa maneira, acredito eu, em minha opinião, que você estaria respeitando essas leis, mesmo que indiretamente. Mesmo que indiretamente. Então, assim, é inerente a crenças, a cultos, a nações, como é dito. Isso tá dentro da gente, né? Está dentro da gente.
Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Não adianta falar que não desconhece. Ah, eu não entendo, eu não sei. Cara que sabe, onde é que tu vive? Né? Há uma moralidade a ser seguida dentro do convívio que a gente vive, que a gente tem hoje dentro da sociedade. E tudo isso porque era só: Pai nosso que estais nos céus, seja feita, venha a nós o vosso reino. Era só ter, né? E deu 20 minutos. Imagina quando terminar quando chegar no amém, a gente já transmutou muito, né? Obrigado a todos vocês, meus queridos irmãos, por estarem presentes mais esse domingo iluminado e abençoado. Nós aqui do Portal Paz desejamos um domingo muito especial, que possam curtir e aproveitar o monte, sua família, seus amigos, curtir a natureza, seja ela com sol, seja ela com chuva, seja ela com frio, seja ela com calor, seja ela durante o dia ou seja ela durante a noite, não importa. Importa que você seja feliz e que tu busque a cada dia novas perspectivas de fortalecer a sua fé e de quando formos nós os convidados a prestar o testemunho do amor, que estejamos aptos e hábeis na execução dessa tão bela tarefa. Abraço, fiquem com Deus, até o próximo domingo.